Então, amados, eu gostaria que nós fôssemos a carta de Paulo aos Filipenses. Eu gostaria que você abrisse a carta de Paulo aos Filipenses, apóstolo Paulo. Eu estarei lendo o capítulo 1 de Filipenses a partir do verso 12, eu estarei lendo alguns versos a partir do verso 12, e que você vai entender, na verdade, todo o contexto. Essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, eu estarei lendo capítulo 1, a partir do verso 12. Eu acho que todos encontraram, né? Eu vou ler. Paulo dizendo: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a verdade com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas o que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Verso 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é muito necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Deste modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio, Deus, a sua palavra está sendo ministrado pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando e que o nosso corpo, alma e espírito esteja por inteiro para receber de Ti a sua palavra. Que o Senhor nos ensine mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler alguns versos e eu quero extrair o contexto de tudo aquilo que eu li em função da maturidade de Paulo, de como ele encara a vida e de como ele encara a morte. A consciência de Paulo, quando ele está em Cristo Jesus, em vida, e o que será dele com a morte dele em Cristo Jesus. Essa carta, pelo que vocês perceberam, amados, Paulo está preso. A maioria dos teólogos, a maioria das bíblias de estudo, apontam que ele está numa prisão em Roma. Só que Paulo, e ele fez isso em algumas cartas, ele mesmo preso, ele está o quê? Escrevendo. E o motivo
da prisão de Paulo, como na maioria das vezes ele é preso, torturado, esbofeteado, humilhado. Geralmente, o que causa toda essa prisão, todo esse sofrimento de Paulo, é por amor a Cristo, é por amor ao Evangelho, é por amor a pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Haja visto que Paulo, ele era, e os cristãos eram muito perseguidos. Nós estamos falando aqui da igreja primitiva, de uma Roma que era absolutamente pagã. Guardadas as devidas proporções, é como se eu estivesse hoje pregando na China. A gente sabe o que acontece com cristãos que pregam na China, que pregam em países que não são cristãos. Há o quê? Há uma perseguição muito grande. Então, a igreja, ela era muito perseguida, absolutamente perseguida. Mas o que mais me chama a atenção, e nós já vimos isso quando estudamos Atos, é que a unidade da igreja era absolutamente real e importante. Uma das características mais fortes dessa igreja primitiva, amados, era o quê? A unidade. Um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro, um ajudando o outro. Não é? A igreja de Cristo, o início da igreja de Cristo, foram ensinados assim pelos apóstolos. Além dessa unidade, Paulo deixa claro aqui que há também ousadia e coragem. Não poderia ser diferente. Os pastores, todos aqueles que foram levantados, Timóteo, enfim, Tito, todos aqueles que foram levantados como apóstolos, eles tinham o quê? Ousadia e coragem. Porque eles eram absolutamente o quê? Perseguidos. Só que o que lhes dava ousadia e coragem era o quê? O Espírito Santo do Senhor. E quando nós vamos para o verso 15, Paulo dizendo: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Mesmo na época, mesmo na igreja primitiva, existiam algumas pessoas que pregavam Cristo por rivalidade, por inveja. Púlpito, alma, pregação, o ensino, levitas. Isso dá o quê? Isso eleva a alma. Tá certo ou não? A eloquência, pessoas que são absolutamente eloquentes, que acham que podem ensinar, podem sim, mas devem ter o coração voltado a Jesus, como o próprio Elias disse, né, na ministração dos dízimos. Então Paulo, ele também tem essa realidade, né, dessas pessoas que infelizmente, invejosas, infelizmente com esses desvios, mas pregando Cristo, não é? E quando você vai para o verso 16, ele diz: estes os fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Mas todos sabiam do amor que Paulo tinha ao Evangelho, que ele tinha a Jesus Cristo, de toda a defesa que ele fazia do quê? De tudo aquilo que foi pregado pelos apóstolos, de tudo aquilo que foi ensinado. Mas Paulo sempre fazendo o contraponto nos versos 17 e 18. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera. Existiam também naquela época aqueles o quê? Que pregavam Cristo por interesse próprio. É o que a gente vê até hoje. Algumas igrejas pregando Cristo para interesse o quê? Próprio. Vestidos todos de lobos, querendo sacrificar as ovelhas. Nós estamos vendo isso. E Paulo, amados, ele nos dá um ensinamento tão grande aqui, amados.
ele nos dá um ensinamento tão maravilhoso, ele mesmo fala, mas o que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, e também com isso me alegro, sim, eu sempre me alegrarei. Porque o que interessa não é o coração do lobo que está ensinando, que está querendo de alguma forma, não é? Ter alguma vantagem. Não, Paulo está falando aqui daquele que vai ouvir de todo o coração e de todo o quê? O sentimento. Ele quer uma palavra de quê? De alívio, de esperança. Então Paulo nos deixa uma lição aqui maravilhosa. Há cura, há libertação nessas igrejas pseudo-cristãs, há sim. Não por aqueles que estão pregando igreja, mas para aqueles que estão indo ao encontro de Jesus Cristo. Indo, não é? Para receber uma palavra, mas estão recebendo. E isso está o quê? Os alimentando. Porém, quando vem o verso 19, Paulo tem uma certeza que ele diz, porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. A importância que nós temos de oração, de suplicar um pelos outros. Então ele mesmo preso, sendo martirizado, escrevendo essa carta de admoestação, né? Uma carta para fazer com que a igreja aos filipenses de Filipos tenha realmente um direcionamento. Ele tem certeza absoluta que com todas as orações e súplicas, ele seria o quê? Ele resultaria em quê? Na libertação dele. Que certeza absoluta. Que homem que acredita no que? Um verdadeiro cristão que acredita no quê? No poder da intercessão e no poder da oração. Agora, qual era a expectativa de Paulo nesse cenário? Verso 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Jesus Cristo engrandecido no corpo de quem, igreja? No corpo de Paulo. Pela vida ou pela morte. Lembra que a gente começou o texto em 1 Coríntios 6,19? Onde diz que o meu corpo e o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Olha a consciência de Paulo, o corpo dele. A consciência dele que Cristo vive nele. Que ele não vai envergonhar o Evangelho, ele não vai envergonhar Jesus Cristo. E que ele tem certeza que por todas essas orações e súplicas, ele será solto, ele estará em liberdade para quê? Para pregar o Evangelho. Então veja a ousadia, a coragem, veja o relacionamento com ele, a maturidade que se apresenta a Paulo no verso 21, quando ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer o que é lucro. Eu vou repetir, porque o viver para mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer o que? É lucro. Olha a maturidade dele. O que ele está falando aqui para mim e para você? Ele não tem medo da morte, muito pelo contrário. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque quando ele morre, ele tem a certeza que ele estará com o Altíssimo. Que ele estará com Jesus Cristo. Mas qual a dúvida de Paulo? Qual o grande dilema de Paulo, quando ele vai lá no verso 23 e diz, eu estou cercado pelos dois lados, escrevendo aos filipenses,
Eu estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não há comparação. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue o que? A viver. Parece conversa de louco, ou não? Então ele está em dúvida. Se ele morre por ali mesmo, porque incomparavelmente vai ser melhor estar com Cristo, ou ele continua vivendo para continuar falando de Cristo. Agora eu pergunto para você, igreja, e pergunto para mim também, porque a primeira pessoa que eu pergunto é para mim. A gente está vendo que nessa pandemia as pessoas que ficam se alimentando diariamente de tudo aquilo que está produzindo de notícia a pandemia, está desesperada. Está num contexto extremamente complicado. A alma está muito abatida. Existem muitas pessoas que estão com a alma abatida, as emoções afloradas. Não pode ser diferente. Tudo o que está acontecendo, todo o contexto. Você liga a televisão, é só. Então, na verdade, todo esse contexto hoje que nós estamos vivendo, de desespero, todo esse contexto que o mundo está vivendo por conta dessa pandemia, é o medo de que, igreja? Da morte, da perda. É medo de uma coisa que você não controla. Tudo aquilo na minha vida e na sua vida que você não controla, você tem medo. Por quê? Porque foge de você, das suas forças. É por isso que Deus, ele desde o começo da pandemia, através das nossas vidas, ele vem clamando para que eu e você ore, se posicione. E oxalá tenhamos o quê? Essa maturidade de Paulo. Porque aqui Paulo, ele é claro, puxa vida, quem dera se eu já estivesse com Cristo. Não, mas eu não posso. Porque eu, na verdade, eu também tenho o quê? Eu tenho que progredir aqui. Eu tenho que continuar o quê? Através do meu corpo, importante o corpo. Através da minha alma, que são as minhas emoções, no caso de Paulo, absolutamente controladas. Porque ele poderia estar relatando aqui uma carta de desespero, uma carta só, pessoal, orem por mim, intercedam por mim. Haja visto que algumas prisões que Paulo ficou, era no meio da pedra. Você só tinha algumas grades de ferro em cima, eles tiravam, colocavam, né, a pessoa lá embaixo. Era a prisão. Então, na verdade, essa maturidade cristã de Paulo, ela é invejável. Invejável no sentido de quê? De nós, gradativamente, buscarmos o quê? Essa segurança em Cristo Jesus. E essa insegurança que às vezes a morte nos causa. Que é absolutamente normal. Mas nós sabemos a quem a gente serve, nós sabemos a quem prestamos culto. É por isso que Jesus Cristo, hoje o Espírito Santo de Cristo, ele está aqui para falar com a gente nesse sentido. Porque Paulo no verso 25 diz: e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham o quê? Alegria na fé. Puxa vida, eu sei que se eu morrer agora eu vou estar incomparavelmente melhor com Cristo. Não, mas não é isso que Deus quer de mim. Ele quer que eu prossiga, que eu progrida com vocês, para que todos vocês tenham alegria na fé. Na fé que, por exemplo, nessa situação que nós estamos passando, a pandemia logo, ela acabe. Ter alegria, como está dizendo aqui, na fé,
de que nós não seremos atacados, que nós não desenvolveremos nenhum tipo de reação, né? Porque para Paulo, o morrer é o quê? Morrer é lucro. Mas não é isso que o Espírito Santo pediu a ele, não é isso que ele, como apóstolo, ele chegou nessa conclusão. E para encerrar, desse modo vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Novamente, aqui o apóstolo Paulo dizendo da importância que eu e você temos no corpo, na igreja e no nosso corpo, que também é uma igreja, porque Cristo vive em mim, para que a gente glorie, para que a gente glorifique o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com ousadia, com coragem, com perseverança, com alegria na fé. Amém?